Na vastidão da estrada, a escuridão espreita. Aisha, a filha de um caminhoneiro, viaja com seus leais pastores alemães. Um posto de gasolina isolado, uma gangue de motoqueiros hostis. A ameaça racial é só o começo. Segredos sombrios a aguardam. Até onde ela irá para sobreviver à noite e à própria besta que nasce dentro de si? Deixe seu like, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons laranjas e roxos, enquanto Aisha dirigia sua caminhonete por uma estrada deserta. A poeira levantada pelos pneus parecia dançar na luz do entardecer. No banco de trás, seus 3 pastores alemães, Thor, Maya e Rex, se espreguiçavam, seus olhares atentos ao cenário que passava rapidamente. Aisha tinha um jeito especial de dirigir. Suas mãos firmes no volante e uma leve música tocando baixinho no rádio criavam uma atmosfera de tranquilidade. Era como se cada milha percorrida fosse uma extensão de sua alma. Ela refletia sobre sua vida e a herança que carregava. Desde pequena, aprendera a amar as estradas, a liberdade que elas proporcionavam e o cheiro de aventura que vinha com cada nova viagem. Crescera ouvindo as histórias de seu pai, um caminhoneiro respeitado, que enfrentara não apenas longas distâncias, mas também o preconceito que muitas vezes surgia no caminho. Agora era a vez dela, e com isso, uma responsabilidade pairava sobre seus ombros. Se você não se levantar, ninguém vai fazer isso por você, dizia seu pai. Aisha sempre se lembrava dessa lição, especialmente ao encarar os olhares de desprezo que ainda encontrava em algumas paradas. Mas com Thor, Maya e Rex ao seu lado, ela sentia-se mais forte. Eram mais do que pets. Eram seus companheiros, seus protetores. Vamos, pessoal, mais uma quilometragem para casa, Aisha falou, olhando pelo retrovisor para os cães que balançavam as cabeças em resposta. Thor, o mais velho e sábio, parecia compreender. Ele sempre tinha um olhar atento, como se estivesse em constante vigilância. Maya era a mais energética, sempre pronta para brincar, enquanto Rex, o mais novo, estava aprendendo a ser um guardião. Após algumas horas, Aisha avistou um posto de gasolina isolado à beira da estrada. O lugar parecia uma pausa no tempo, com uma pequena loja de conveniência e algumas bombas de combustível desgastadas. Era o tipo de lugar que inspirava nostalgia, mas também um certo receio. Ela sabia que paradas assim poderiam ser imprevisíveis. Ao estacionar, Aisha já notou o grupo de motoqueiros reunido à sombra de uma árvore próxima. Eles a observavam com olhares que pareciam atravessar a lataria da caminhonete. Aisha respirou fundo, tentando ignorar a tensão que se formava no "Jarsha, apenas abasteça e siga em frente", pensou. Aisha saiu da caminhonete, sentindo o calor do dia ainda presente, e caminhou até a bomba de combustível, pronta para reabastecer. Enquanto o combustível fluía, Aisha manteve seus olhos no chão, focando em seu trabalho, mas a sensação de estar sendo observada a incomodava. Os murmúrios dos motoqueiros chegavam até ela, misturados com risadas desdenhosas. Não era a primeira vez que enfrentava esse tipo de situação, mas isso não a tornava mais fácil de lidar. "Olha só quem temos aqui", disse um dos motoqueiros com um sorriso sarcástico. "Uma caminhoneira sozinha no meio do nada. Você sabe que não pertence a esse lugar, não é?" Aisha ergueu a cabeça, tentando manter a compostura. "Estou apenas reabastecendo." "Não quero problemas", respondeu com a voz firme, mas seu coração acelerava. O líder do grupo, um homem de cabelos desgrenhados e tatuagens que cobriam seus braços, fez uma expressão de desdém. "Problemas? Você é quem está no lugar errado, garota. Estradas como essa não são feitas para pessoas como você", ele provocou, enquanto os outros motoqueiros riam, criando um ambiente hostil e opressivo. Aisha sentiu um frio na espinha, mas não se deixou abater. A herança de sua família a havia ensinado a resistir. "Não estou aqui para discutir. Apenas vou pegar minha gasolina e sair", respondeu, tentando ignorar a adrenalina que pulsava em suas veias. Com um movimento rápido, ela terminou de abastecer e começou a colocar a mangueira de volta no lugar,
mas a sensação de que os motoqueiros não a deixariam em paz se intensificava. Sabia que o confronto estava se aproximando e a tensão era palpável. Você vai se arrepender de ter parado aqui, garota, o líder disse com um sorriso ameaçador enquanto Aisha se preparava para voltar para sua caminhonete. Ela sentia que precisava manter a cabeça erguida, não apenas por si mesma, mas por todos que já haviam enfrentado o mesmo tipo de desprezo. Era uma luta silenciosa, mas que queimava dentro dela. Aisha entrou na loja do posto de gasolina, sentindo o olhar dos motoqueiros cravado em suas costas, como se fossem lâminas afiadas. O interior era simples, com prateleiras repletas de produtos de conveniência e um ar de descaso que parecia refletir o desprezo que ela já havia sentido do lado de fora. O atendente, um homem idoso de pele enrugada e sorriso gentil, a cumprimentou, com um aceno. "Boa tarde, senhora. O que posso ajudar?" ele perguntou com um sotaque do sul que parecia acolhedor em meio à hostilidade lá fora. "Só um refrigerante, por favor. Vou precisar de algo para me refrescar neste calor", Aisha respondeu, tentando manter a calma em sua voz. Ela se dirigiu até a geladeira, pegando uma lata de soda enquanto seus olhos vagavam pela loja, notando os motoqueiros pela janela, que se agrupavam rindo e trocando olhares maliciosos. O atendente, percebendo a tensão, inclinou-se um pouco mais perto. "Esses caras não são de confiança. Melhor se apressar." Sua voz era baixa, quase um sussurro. "Não deixe que eles te intimidem." "Obrigada", Aisha respondeu, sentindo uma onda de gratidão. A gentileza dele era um pequeno alívio em meio à pressão. "Estou acostumada a lidar com esse tipo de situação." "Dá para ver. Você tem a força de uma leoa", ele disse, com um sorriso encorajador. Aisha sentiu um calor subir pelo seu peito. Era bom saber que alguém enxergava sua força, mesmo em meio ao desprezo de outros. Ela pagou rapidamente e, com a lata em mãos, decidiu que era hora de sair. Mas ao abrir a porta da loja, a realidade a atingiu como um balde de água fria. Os motoqueiros estavam mais próximos agora, cercando a saída, suas risadas ruidosas ecoando como um aviso sombrio. "Olhem só quem temos aqui. A garotinha que pensa que pode dirigir sozinha por essas estradas", gritou o líder da gangue, um homem musculoso com tatuagens que cobriam seus braços. "Aposto que você não tem coragem de ficar aqui e encarar a gente." Aisha sentiu a adrenalina disparar em seu corpo. "Deixe-me passar", ela disse, sua voz firme, mas seu coração batia rápido. Não era a primeira vez que enfrentava homens que tentavam intimidá-la, mas cada vez que isso acontecia, a sensação de vulnerabilidade era inegável. "Por que você não vem e fala isso na nossa cara, sua medrosa?" Outro motoqueiro se aproximou rindo, com um olhar desdenhoso. Aisha respirou fundo, pensando nos seus cães que estavam a poucos passos de distância na caminhonete, prontos para protegê-la. "Não estou aqui para discutir. Só quero ir embora", Aisha respondeu, mantendo a postura ereta, mesmo quando o medo tentava se infiltrar em sua mente. "Você acha que pode apenas passar como se nada estivesse acontecendo? Aqui você é só mais uma intrusa", disse o líder, avançando um passo à frente, sua presença imponente e intimidando. Aisha percebeu que ele estava tentando desestabilizá-la, mas a determinação em seu olhar não vacilou. "Eu não sou uma intrusa, sou uma caminhoneira, e como qualquer outra pessoa, tenho o direito de passar por aqui sem ser assediada", respondeu Aisha, sua voz mais forte. "Se você não me deixar passar, vai se arrepender." Os risos cessaram, e o silêncio se instalou pesado como uma tempestade prestes a estourar. Ela sabia que a situação estava se tornando cada vez mais ameaçadora. Aisha olhou para os lados buscando uma saída, mas o círculo de motoqueiros parecia intransponível. "Ah, ela está cheia de bravura agora. Vamos ver até onde isso vai", o líder disse, e Aisha sentiu seu estômago revirar. Era hora de agir. Com um movimento rápido, ela se virou e voltou para a caminhonete, decidida a não deixar que eles a intimidassem. Assim que chegou à porta do veículo, sentiu uma onda de alívio ao ver Thor, Maya e Rex, que pareciam perceber a tensão no ar. Aisha entrou na caminhonete, a respiração acelerada, mas consciente de que precisava manter a calma. "Calma, meninos",
disse ela, acariciando as cabeças dos cães enquanto olhava pela janela. Mas, para sua surpresa, os motoqueiros bloquearam a saída, rindo e fazendo gestos ameaçadores. Aisha sentiu a pressão aumentar. Agora, mais do que nunca, ela precisava de uma estratégia. Aisha sentiu o coração acelerar enquanto observava a situação se desenrolar diante de seus olhos. Os motoqueiros estavam cada vez mais ousados e a tensão no ar era quase palpável. Com um movimento rápido, ela acionou o botão de emergência no painel da caminhonete. Os cães, Thor, Maya e Rex, que estavam quietos até então, ergueram as orelhas alerta. Eles eram mais do que apenas companheiros, eram seus protetores, e Aisha confiava plenamente em seu treinamento. Fiquem prontos, meninos, ela sussurrou, a voz firme, mas com um leve tremor que denunciava sua preocupação. Os cães pareciam entender a gravidade do momento e se posicionaram prontos para obedecer a qualquer comando. Enquanto isso, um dos motoqueiros, o mais alto e robusto do grupo, avançou em direção à caminhonete. Ele se aproximou da porta do motorista e tentou abrir. Aisha, com o olhar fixo no retrovisor, viu o movimento e imediatamente girou a chave na ignição. O motor rugiu e o som ecoou na noite silenciosa. "Saia da frente!" Aisha gritou, já sentindo a adrenalina invadir seu corpo. Mas os motoqueiros pareciam determinados. Eles se jogaram na frente da caminhonete, rindo e gritando insultos, como se estivessem em um espetáculo. Aisha sentiu a raiva subir dentro dela. Eles não sabiam com quem estavam lidando. "Droga, droga!" Aisha murmurou, tentando acalmar os cães. "Fiquem calmos, apenas esperem." Ela sabia que qualquer movimento em falso poderia desencadear uma reação violenta. O líder da gangue, com um sorriso cruel, gesticulou para os outros, como se estivesse comandando um ataque. Nesse momento, os latidos de Thor, Maya e Rex começaram a ecoar dentro da caminhonete, ferozes e determinados. Aisha se virou encarando os cães com um olhar de aprovação. "Isso mesmo, meninos, mostrem a eles quem manda aqui." O líder da gangue, percebendo que a situação poderia se tornar mais complicada, decidiu tentar uma abordagem diferente. "Ei, neguinha, você acha que seus cães vão te salvar? Eles não passam de bichos." Ele se aproximou ainda mais, o sorriso se alargando no rosto. Aisha respirou fundo, sua voz firme como aço. "Eles são mais leais do que você jamais será, e se você não sair da frente vai se arrepender." "Arrepender? Você está brincando?" O motoqueiro riu, mas havia uma incerteza em sua risada. Ele hesitou por um momento, talvez percebendo que a determinação de Aisha era mais forte do que ele imaginava. Com um movimento rápido, Aisha virou o volante e, sem pensar duas vezes, acelerou. A caminhonete avançou, mas os motoqueiros, como se fossem uma linha de defesa, tentaram se jogar na frente. O coração de Aisha disparou. Ela precisava agir rápido. "Thor, Maya, Rex!" Aisha gritou e, com um comando firme, liberou os cães. Eles rosnaram ferozmente, prontos para proteger a única família que conheciam. Aisha sabia que se a situação se tornasse um confronto, seus cães estariam ao seu lado. A ideia de que precisava defender não apenas a si mesma, mas também seus cães, deu a Aisha um novo nível de determinação. Ela não estava disposta a permitir que o ódio de estranhos a intimidasse. Ao contrário, a união com seus cães se tornava cada vez mais forte. A tensão pairava no ar, enquanto Aisha se preparava para o que poderia ser um confronto inevitável. O mundo ao seu redor parecia desacelerar, cada som amplificado, cada batida de seu coração ecoando em seus ouvidos. Ela se lembrou de todas as estradas que já percorreu, de todas as dificuldades que já enfrentou. Aisha não era apenas uma caminhoneira, ela era uma guerreira. E com seus cães ao seu lado, estava pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse em seu caminho. Aisha sentiu seu coração disparar quando os primeiros golpes atingiram a lateral da caminhonete. O som do metal se esmagando contra a lataria ecoou pelo interior do veículo, e a força dos impactos fez com que ela prendesse a respiração. O grupo de motoqueiros, com seus rostos cobertos por bandanas e olhares cheios de desprezo, estava determinado a intimidá-la. Mas ela não era uma mulher que se deixava abalar facilmente.
Com um olhar firme e decidido, Aisha apertou os punhos e liberou os cães. Thor, Maya, Rex, protejam-me! A voz dela soou clara e autoritária em meio ao barulho. Os cães, que estavam atentos a cada movimento, compreenderam imediatamente o chamado. Sem hesitar, eles saltaram para fora da caminhonete, prontos para defender sua dona. Os motoqueiros ficaram surpresos com a repentina ferocidade dos pastores alemães. Thor, o mais robusto, avançou na direção do primeiro homem com uma ferocidade impressionante, enquanto Maya e Rex se dividiram entre os outros, latindo alto e mostrando os dentes. Aisha observou a cena com o coração em um misto de medo e orgulho. Seus cães eram mais do que apenas animais de estimação. Eram seus protetores, sua família. Voltem, seus malditos! Gritou o líder da gangue, tentando recuperar a compostura enquanto observava o que parecia ser uma verdadeira tempestade de patas e latidos. Mas os cães não estavam dispostos a recuar. Um dos motoqueiros, que havia soltado um riso escarnecido momentos antes, agora estava sendo cercado por Maya e Rex, que atacavam com precisão e determinação. O homem tentou se afastar, mas já era tarde demais. Os cães avançaram, e ele se viu no chão, atordoado. Aisha não conseguia desviar os olhos da cena. O instinto protetor de seus cães era avassalador, e ela percebia que a gangue estava começando a hesitar. A mistura de adrenalina e esperança pulsava dentro dela. É isso, meninos, continuem! Ela exclamou, sua voz carregada de incentivo. No entanto, o líder da gangue, percebendo que a situação estava se desfazendo, começou a incitar seus companheiros. Não deixem esses malditos cachorros nos derrubarem. Avancem. Vamos mostrar a ela quem manda aqui. Os gritos dele se tornaram um chamado à ação, e Aisha sentiu um frio na espinha. O confronto não estava nem perto de acabar. Com a coragem que sempre a caracterizara, Aisha decidiu que não ficaria parada. Ela girou a chave de ignição, novamente preparando-se para manobrar a caminhonete. Thor, Maya, Rex, voltem! Gritou, tentando chamar seus cães de volta. A última coisa que ela queria era que eles se machucassem. Os cães hesitaram por um momento, mas ao ouvir a voz firme de Aisha, começaram a recuar, mantendo-se próximos à caminhonete. O líder da gangue, irritado, avançou em direção a Aisha, um sorriso cruel no rosto. Você acha que pode escapar? Vamos acabar com você agora mesmo. Ele levantou a mão, pronto para atacar. Aisha, então, percebeu que precisava agir rapidamente. Com um movimento ágil, ela girou o volante e acelerou, fazendo a caminhonete avançar em direção aos motoqueiros. A velocidade surpreendeu alguns deles, que se dispersaram em um movimento desesperado para evitar serem atingidos. Não vou deixar vocês me pararem, gritou Aisha, a determinação pulsando em suas veias. Mas enquanto as rodas da caminhonete giravam, ela sentiu um misto de raiva e desespero. O líder da gangue, com um olhar furioso, ergueu a mão e gritou para os outros: Deixem-na em paz, ela não vai nos intimidar assim. Mas Aisha já tinha tomado a decisão. A luta não era apenas dela, era de todos que lutavam contra o preconceito e a violência. A tensão no ar era palpável, e Aisha sabia que o que estava em jogo era mais do que sua segurança. Era uma batalha pela dignidade e pela liberdade. Mesmo no meio do caos, ela se lembrou de sua herança, de sua família que havia enfrentado desafios muito maiores. E ao olhar para seus cães, sentiu que não estava sozinha. Ela tinha uma força que ia além do físico. Era a força de quem não se deixa abater pelo ódio. Os latidos de Thor, Maya e Rex ecoavam como um mantra de proteção. E Aisha, com o coração acelerado, estava pronta para enfrentar qualquer coisa que viesse a seguir. Aisha pisou fundo no acelerador, a caminhonete rugindo enquanto ela tentava se afastar da gangue de motoqueiros que se espalhavam como sombras ameaçadoras. A adrenalina pulsava em suas veias, e o barulho dos latidos ferozes de Thor, Maya e Rex ecoava em seus ouvidos, uma sinfonia de proteção. Os cães, destemidos, atacavam qualquer um que se aproximasse, suas garras batendo no chão em um ritmo frenético que combinava com o trum do motor. Cuidado, Thor! Aisha gritou, observando como o pastor mais velho saltava para cima de um dos motoqueiros, derrubando-o com um golpe preciso. A cena era caótica,
Mas estranhamente, Aisha sentia uma onda de coragem. O que poderia ter sido? Seu fim se transformava em uma afirmação de vida, uma luta pela liberdade e pelo respeito que merecia. Os motoqueiros, inicialmente confiantes, começaram a hesitar. O líder, um homem corpulento com uma cicatriz que atravessava seu rosto, gritou ordens, mas a fúria dos cães e a determinação de Aisha estavam mudando o rumo da batalha. Ela manobrou a caminhonete, aproveitando a confusão, e fez questão de manter um olho nos retrovisores. O caos era palpável e cada segundo contava. Vamos, vamos, Aisha murmurou para si mesma, a voz tensa. Ela conhecia bem os instintos de seus cães. Eles estavam ali para defendê-la, e a confiança que tinha neles era inabalável. Quando um dos motoqueiros fez uma tentativa desesperada de se levantar. Maya, a mais ágil dos três, saltou, mordendo a calça do homem e puxando-o para o chão com um rosnado feroz. Aisha sorriu, sentindo uma onda de orgulho. Boa garota. Ela incentivou enquanto a caminhonete se afastava lentamente, o motor roncando, empurrando-a para a segurança. Vocês não vão escapar assim tão fácil. O líder da gangue gritou, sua voz cortante como um gume. Ele apontou o dedo para Aisha, os olhos cheios de raiva. Ainda vamos nos encontrar de novo e você vai pagar por isso. Aisha sentiu um frio na espinha, mas não deixou que o medo a dominasse. Não sou a que tem medo e não sou a que vai pagar por nada. Ela respondeu em voz alta, como se suas palavras pudessem se transformar em um escudo contra as ameaças que ecoavam na noite. A caminhonete acelerou, e ela tomou a estrada em direção ao horizonte, onde a luz da lua iluminava seu caminho. Diante do retrovisor, o líder da gangue balançava a cabeça impotente, enquanto os outros tentavam se recuperar do ataque dos cães. Aisha respirou fundo, sentindo o peso da tensão se aliviar, mesmo que só um pouco. A união dela com seus cães se mostrava uma força poderosa, uma força que ela jamais tinha duvidado. Estamos seguros, meninos, Aisha disse acariciando a cabeça de Rex, que estava ao seu lado, ofegante mas orgulhoso. Vocês foram incríveis. Os pastores a olhavam com olhos brilhantes, como se entendessem cada palavra. A estrada, à frente era longa e cheia de incertezas, mas naquele momento, Aisha sentiu que poderiam enfrentar qualquer desafio juntos. O silêncio tomou conta do interior da caminhonete, apenas quebrado pelo som do motor e o leve respirar dos cães. Aisha mantinha os olhos na estrada, mas sua mente estava longe, repleta de pensamentos sobre o que acabara de acontecer. A luta não era apenas dela. Era uma luta que muitos enfrentavam, uma batalha contra o preconceito e a violência que ainda persistiam nas sombras. Vamos seguir em frente, só nós quatro. Ela decidiu, a determinação se solidificando dentro dela.